Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência a esse vídeo de número 92, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, dando sequência, que não se cometa a respeito deles a ingenuidade de pensar que são ignorantes. Nós não podemos cometer, né, essa ingenuidade de pensar que os espíritos levados pelos mentores à casa espírita e vinculados ao nosso campo vibracional, o campo vibracional dos médiuns, que são seres ignorantes, sem conhecimento, porque não são. Com frequência enorme, são inteligentes, Hermínio Miranda dizendo. Com frequência enorme, são inteligentes. É lógico que existe uma desigualdade, né, evolutiva, porque é preciso dizer que a maioria dos que se encontram na erraticidade passaram pelo corpo físico e conforme foram aqui, continuam na erraticidade. Foram bons, retornando ao plano espiritual, colônias espirituais e tudo mais, né? Foram ignorantes, né? Avarentos, foram, enfim, agressivos, irônicos, hostis aqui na Terra? Sim. Continua de lá, gente. Oxe, se continua, né? Então, são inteligentes, com frequência enorme, são inteligentes e mais bem informados que nós. Mais bem informados do que nós, encarnados. É o que nós tentamos esclarecer no vídeo anterior, né? Primeiro a esse. Geralmente, são trazidos porque foram incomodados na sua atividade lamentável, né? Chegam impetuosos e dispostos a fazer qualquer coisa para continuar a proceder como acham de seu direito e até de seu dever. No desespero em que vivem mergulhados, não hesitarão em promover qualquer medida defensiva. Ora, qualquer medida defensiva. Então, vejamos. O cascavel, né, uma cobra, você sabe, peçonhenta. O cascavel, ele sente a presença. Eu posso dizer isso porque eu já estudei também esses répteis, eu já estudei alguma coisinha. Então, o cascavel, ele sente a presença. Se eu disser a você que a maioria das cobras, elas não enxergam bem, você pode não acreditar. Elas não enxergam bem. Então, por exemplo,
se você passa próximo a um cascavel, ele não te enxerga conforme você é. E sim, ele enxerga, enfim, a caloria do teu corpo. É como se fosse uma águia que de 1000 metros de altura ela enxerga o camundongo, o ratinho. Mas ela não enxerga o ratinho. Ela enxerga apenas aquela trilha da energia, do calor do corpo do camundongo. A mesma coisa a cobra. O cascavel, por exemplo, ela enxerga a nossa temperatura, o nosso calor físico. Então, na dúvida, o cascavel ele é traiçoeiro. Eu vou usar aquele termo, ele é covarde. Aí você pode falar, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Presta atenção só para você ver, com todo respeito. O cascavel, na dúvida, ele não tendo certeza do que ele está enxergando, ele chacoalha aquele guizo. Quer dizer, fuja, que é melhor para você. Eu não estou te vendo, eu estou vendo apenas o calor do teu corpo. Então, na dúvida, ele bate o guizo, quer dizer, fuja, saia de perto de mim. Então, ele bate o guizo, mas aquela temperatura vermelha vai se aproximando-se dele, vai se aproximando, vai se aproximando. Então, para se defender, o que ele faz? Pica a pessoa. Morde a pessoa. Mas você observa a artimanha do guizo. A mesma coisa, os espíritos sofredores na erraticidade, eles possuem a medida defensiva deles. Eles nos agridem verbalmente, eles nos intimidam, eles nos provocam, eles nos atacam, eles tentam nos desestruturar em todos os sentidos. E são medidas preventivas deles, medidas defensivas deles. Ora, a pessoa usa o que tem. Ninguém dá o que não tem. Todo mundo dá o que tem. Então, o que eles têm é essa técnica. Eles não estão errados. Nós, quem devemos estudar, nós, quem devemos nos evangelizar, adquirir conhecimento, amor, moral, para lidar com eles, reconhecendo todos nós que eles encontram-se enfermos, doentes. Então, você teria coragem de espancar um doente mental? Não, né? Ninguém teria coragem de espancar. Você teria coragem de espancar uma criança indefesa? Uma mulher indefesa? Um homem
indefeso? Não. Por quê? Porque você reconhece que a pessoa é indefesa. Mas a doutrina nos instrui, nos evangeliza. E essa defesa geralmente consiste em atacar, é o que nós acabamos de dizer, aqueles que interferem em seus planos. Aqueles que interferem em seus planos. Conforme nós já dissemos, não pensemos nós que todos os espíritos, todos os seres que desencarnam na Terra, todo ano, se comunicam através dos campos vibracionais dos médiuns nas casas espíritas. Que não. Nós já dissemos isso em outros vídeos. Acho que não vou nem entrar nesse mérito. Uma parcela muito mínima de seres são trazidos pelos mentores espirituais até as casas espíritas para que não permaneçamos com os braços cruzados. Porque, na verdade, gente, o verdadeiro trabalho, quem de fato realiza, são os mentores espirituais, os arquitetos siderais, aqueles disciplinados, aqueles instruídos, aqueles dotados de conhecimento, de amor, de moral, que se encontram no plano, na erraticidade, no plano espiritual. Esses, sim, trabalham excessivamente. Nós, médiuns, aqui na Terra, em matéria de mediunidade, em matéria de dons mediúnicos, em matéria de casas espíritas, nós não realizamos praticamente nada. E o mais interessante é que muitos de nós aqui na Terra, médiuns, ainda certo dia alegamos assim: mas hoje eu não vou ao centro porque eu estou cansado. Esse mês eu não faltei um dia aos trabalhos de desobsessão, os trabalhos mediúnicos de desobsessão. Esse mês eu não faltei um dia. Hoje, eu também sou filho de Deus, né? Hoje eu não vou à casa espírita. Trabalhei muito esse mês. Aí eu te faço uma pergunta. Na casa espírita que você trabalha, fazendo a pergunta para essa pessoa, quais são os dias de trabalhos lá mediúnicos de desobsessão? Toda segunda-feira. Bom, então quer dizer que esse mês você não faltou nem um trabalho? Não. Bom, então se o mês tem 4 segunda-feira, você foi em 3 segunda-feira? Sim. Hoje é a 4ª, hoje eu não vou, estou cansado. Então você foi à casa espírita apenas 3 vezes esse mês? Sim. Os trabalhos mediúnicos de desobsessão na casa que você vai, quantas horas? 1h30 os trabalhos duram. Então você, esse mês, na casa espírita que você frequenta, você trabalhou
4h30 só. E você ainda está dizendo só? Eu trabalhei demais, eu estou cansado. Isso tem que ser pensado, né? Tem que ser analisado. Então, Hermínio Miranda continua assim. Consiste em atacar aqueles que interferem com seus planos. Cuidado, pois se em lugar de vigilância e prece, lhes oferecemos o franco desguarnecido, sintonizamos-nos com as suas vibrações agressivas e acabaremos por ser envolvidos. É aquilo que nós já dissemos. A falta de conhecimento, a falta de amor, a falta de moral. Então eu não expurgo os meus vícios e automaticamente vou querer bater de frente com os seres que se encontram, de certa forma, no direito deles. De certa forma, nós temos que entender que, de certa forma, os obsessores, eles nos atacam com razão. Mas por que com razão, Luiz? Ora, gente, nós os prejudicamos. Eles estão nos cobrando. Nós precisamos nos instruir, buscando nas obras básicas da doutrina, nos evangelizar. Nós necessitamos do conhecimento, do amor, da moral, para reverter esse quadro e não querer bater de frente com eles, dizendo-lhes que estão equivocados. Obsessor nenhum age equivocadamente. Obsessor nenhum. Todos agem ciente de que estão certo. É um direito deles cobrar. É um direito deles cobrar o que nós fizemos a eles em vidas passadas. Nós não temos o direito de agredi-los, de humilhá-los. Por isso a doutrina existe para nos orientar, onde nós nos evangelizamos para evangelizá-los, para mostrar-lhes o outro lado. Já dissemos isso em outros vídeos aqui. Por exemplo, você vive de vendas, né? Você, igual aquelas pessoas que são mascate, eu nem sei se existe esse termo mais. A pessoa vive mascateando, vendendo as coisas. Então, a pessoa passa na tua casa e você, ou melhor, você passa na casa das pessoas e você vende as coisas ali para aquela pessoa. Por exemplo, você vende R$1.000 ali para aquela pessoa.
e fica acertado que no dia 30 você vai passar lá para receber aqueles R$1.000. Ora, no dia 30 você passa lá, a pessoa esconde de você. Você dá mais 30 dias, a pessoa esconde de você. Você não procura a justiça? É direito teu. Não está errada a pessoa que processa o outro de acordo com a justiça da terra. Ninguém tem o direito de lesar ninguém. Lesar é contra os desígnios do Criador. Se você, olha só, se a pessoa te deve, e se você perdoa aquela dívida, você não fala nada. Você pensa que, de certa forma, você pratica a caridade não recorrendo à justiça e buscando para receber aquilo que é de teu direito? Se você pensa que isso é caridade, então você encontra-se na contramão dos desígnios de Deus. Porque você perdoa aquela pessoa. E aquela pessoa aproveita da situação e continua lesando mais e mais e mais pessoas. Nossos irmãos passaram aqui novamente. Mais e mais e mais e mais pessoas. Um dia você responde por ter agido daquela forma lá no princípio. Porque se você tivesse sido mais enérgico, com amor com aquela pessoa, ele teria aprendido e não teria praticado tantas imprudências, tantos crimes na vida dele. Olha que coisa interessante. Então tem pessoas que dizem assim, eu deixo para lá. Não, você pode até deixar para lá. Mas que você deve procurar a pessoa e aplicar-lhe um corretivo disciplinar, lógico. De acordo com os desígnios de Deus, você tem que aplicar. Porque senão depois todos os crimes que ele praticar, você também é conivente. Porque você teve a oportunidade de evangelizá-lo. Você teve a oportunidade de dizer-lhe a verdade. Por que você omitiu? Luiz, mas isso é uma questão tão difícil, né? Difícil para quem não é verdadeiro. Difícil para quem não tem moral. Difícil para quem não tem amor. Difícil para quem não tem conhecimento. Que encontra-se em cima do muro. Que ainda não se decidiu. Porque aqueles que já se decidiram, eles botam a cara a tapa, como já dissemos aqui várias vezes. Observe os mártires. Todos aqueles que entregavam seus corpos às fogueiras. Por que eles entregavam seus corpos às fogueiras? Porque eles tinham certeza do dever cumprido, da responsabilidade. Não foram omissos. Por isso não abjuraram em momento algum. Porque ser conivente com o crime do outro é
abjurar as leis de Deus. Ah, mas eu fico sem jeito. Então você prefere abjurar as leis do Criador do que aplicar-lhe o corretivo? Nossos irmãos, vocês ficam atentos, porque os nossos irmãos estão trabalhando hoje aqui que vocês nem imaginam. Povo trabalhador, né? Enquanto eu aqui na preguiça. Nós vamos gravar mais um vídeo, tá? Vamos para o próximo vídeo. Nós vamos gravar mais um.